Você sabe o poder das suas palavras. Descubra como elas podem transformar sua vida. As palavras possuem o poder de gerar vida ou morte, como nos ensina Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra que sai de nossa boca carrega consigo uma semente que, ao ser plantada, pode crescer e frutificar. As palavras que proferimos refletem aquilo que está em nosso coração, como declara Mateus 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Sendo assim, ao falarmos, devemos estar conscientes do impacto que nossas palavras podem causar, pois elas têm o poder de edificar ou destruir. Em nossos relacionamentos, elas podem ser fonte de encorajamento ou de feridas profundas. A vigilância sobre o que falamos é fundamental para que, em vez de prejudicar, possamos ser instrumentos de vida. As palavras têm um impacto profundo nas relações humanas, podendo tanto edificar quanto destruir. Em Efésios 4, versículo 29, somos exortados a não sair da nossa boca palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Isso nos lembra que, ao nos comunicarmos com os outros, devemos escolher palavras que promovam a paz, a compreensão e a reconciliação. Cada interação tem o potencial de fortalecer os laços de amizade e irmandade, ou de criar barreiras de desconfiança e divisão. Portanto, nossas palavras precisam refletir a bondade de Deus, sendo sempre usadas para construir pontes e não para erguer muros, para sanar feridas e não para abri-las mais profundamente. O que falamos revela a verdadeira condição do nosso coração. Em Mateus 12, versículo 34, Jesus nos adverte: a boca fala do que está cheio o coração. As palavras surgem de nossos pensamentos, emoções e intenções mais profundas, sendo um reflexo de nosso interior. Se guardarmos amargura, raiva ou inveja em nosso coração, nossas palavras inevitavelmente manifestarão essas emoções. Porém, quando nosso coração é transformado pela graça de Deus, nossas palavras se tornam um reflexo de seu amor, paz e misericórdia. Devemos então buscar continuamente a purificação do nosso coração através da oração e da palavra de Deus, para que nossas palavras sejam instrumentos de edificação e não de destruição. A sabedoria bíblica nos ensina a importância de pensar antes de falar. Em Tiago 1, versículo 19, somos orientados a ser prontos para ouvir, tardios para falar. Muitas vezes, a impulsividade nos leva a falar palavras que, em momentos de calma, preferiríamos nunca ter dito. A pressa em reagir pode resultar em palavras duras e ferinas que causam danos profundos. Por isso, é essencial cultivar a paciência e a reflexão antes de nos expressarmos. Quando buscamos a sabedoria de Deus em nossas reações, nossas palavras se tornam mais cuidadosas e ponderadas, refletindo a paz que Ele deseja para nossas vidas. Controlar nossa língua exige esforço, mas é um reflexo da maturidade espiritual que devemos buscar a cada dia. O poder da palavra não está apenas na sua capacidade de ferir, mas também em sua habilidade de trazer cura e restauração. Em Provérbios 15, versículo 1, lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O mundo em que vivemos é marcado por constantes conflitos e tensões, mas como cristãos temos a oportunidade de ser agentes de paz. Quando escolhemos falar com gentileza e respeito, podemos suavizar os corações endurecidos e promover a reconciliação. Cada vez que escolhemos uma palavra de paz, estamos construindo um ambiente de harmonia, onde o amor de Deus pode ser refletido nas nossas atitudes. Ao usar nossas palavras para acalmar, em vez de exacerbar, somos verdadeiramente luz no meio da escuridão. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da fofoca e da calúnia,
que são formas de violência verbal silenciosa e destrutiva. Em Provérbios 16, versículo 28, lemos: "O homem perverso semeia contendas, e o difamador separa os maiores amigos." Quando falamos mal de alguém, semeamos divisões e criamos desconfianças que podem afastar as pessoas de nós e umas das outras. A fofoca e a calúnia, embora muitas vezes pareçam inofensivas, têm o poder de destruir reputações e amizades, causando danos irreparáveis. Como cristãos, somos chamados a proteger a integridade dos outros e a falar palavras que edificam e não destroem. A verdade deve ser dita com amor e compaixão, nunca com a intenção de ferir ou humilhar. A sabedoria divina nos ensina que nossas palavras devem refletir as virtudes do caráter de Cristo. Em Tiago 3, versículo 17, é dito que a sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ao buscar essa sabedoria, nossas palavras se tornam instrumentos de edificação, pois falamos com humildade, respeito e amor. A verdadeira sabedoria nos leva a refletir antes de falar, garantindo que nossas palavras transmitam paz e não conflito. Quando buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, nossas palavras se tornam um reflexo do seu caráter em nós, sendo capazes de curar, consolar e fortalecer aqueles ao nosso redor. A sabedoria que vem de Deus transforma não apenas o nosso falar, mas também a nossa maneira de viver. As palavras que proferimos têm um impacto duradouro em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Em Provérbios 12, versículo 18, é dito: "Há que fale impetuosamente como a ferida da espada, mas a língua dos sábios é medicina." Quando usamos palavras de forma imprudente, podemos causar feridas profundas que não se cicatrizam facilmente, afetando o emocional e o psicológico das pessoas. Por outro lado, palavras sábias e cuidadosas têm o poder de curar e restaurar. Em vez de semear discórdia, devemos escolher palavras que tragam paz, que sirvam como bálsamo para corações feridos. Somos chamados a ser sábios em nossa comunicação, entendendo que aquilo que dizemos pode ter consequências eternas, seja para a vida ou para a morte. Jesus, o Verbo encarnado, é o modelo perfeito de como devemos usar as palavras. Em João 6, versículo 63, ele nos ensina: "As palavras que eu vos digo são espírito e são vida." Jesus usava suas palavras para ensinar, curar e edificar, nunca para destruir ou espalhar discórdia. Suas palavras eram sempre pautadas no amor, na verdade e na sabedoria, e isso nos serve de exemplo. Como seus seguidores, devemos buscar imitar seu exemplo, sendo cuidadosos e intencionais ao falar, para que nossas palavras tragam vida e esperança. Ao nos comunicarmos, devemos refletir a bondade, a compaixão e a paciência que Jesus demonstrou, usando nossas palavras como um veículo de cura e transformação, refletindo sua imagem em nosso falar. As palavras têm o poder não apenas de curar, mas também de abençoar. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, aprendemos que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Nossas palavras podem ser instrumentos de edificação quando são proferidas com o intuito de ajudar, confortar e fortalecer os outros. No entanto, palavras ditas sem amor e sabedoria podem trazer grande destruição. Somos chamados a falar com intenção, escolhendo palavras que promovam a verdade, a paz e o encorajamento. Ao falarmos, devemos lembrar que somos representantes de Cristo e nossas palavras devem refletir o seu caráter. Ao usar a linguagem para abençoar, podemos ser uma fonte de esperança e fé para aqueles ao nosso redor. Nos dias atuais, a humanidade se vê envolta em uma série de desafios emocionais, sociais e espirituais, onde as palavras e ações têm o poder de construir ou destruir.
O caos, a incerteza e as rápidas transformações têm afetado profundamente nossa maneira de viver, mas a sabedoria divina, que transcende o tempo e o espaço, nos oferece um alicerce inabalável para enfrentar tais turbulências. A Bíblia, em sua profundidade, nos ensina que a boca, que é um reflexo do coração, pode ser uma fonte de bênção ou de maldição, dependendo de como escolhemos usá-la. Em um mundo onde as palavras se tornam cada vez mais superficiais e por vezes cruéis, somos chamados a usar nossa língua para edificação, pacificação e sabedoria. Cada um de nós, como instrumento de Deus, tem a responsabilidade de ser portador da verdade e da paz, guiado pelas Escrituras Sagradas. As dificuldades de hoje exigem que busquemos em nossa fé a força necessária para sermos luz em meio à escuridão, que nossas palavras possam trazer cura, consolo e vida, e que com elas possamos restaurar os corações feridos pela dor e pelo sofrimento. A transformação começa no interior, no coração de cada indivíduo, e se reflete nas palavras e ações que emanam para o mundo. Devemos ser sábios, pois as palavras têm poder de dar vida ou de provocar a morte. O mundo clama por verdade, por justiça e por amor. E como discípulos de Cristo, somos chamados a ser a resposta para essas necessidades. Em tempos de desespero, encontramos consolo na oração, nas promessas que Deus nos deu e no exemplo de Jesus, que usou sua palavra para ensinar, curar e libertar. Se estivermos dispostos a ouvir sua voz e a viver em conformidade com sua vontade, seremos instrumentos poderosos de mudança e restauração, conduzindo outros para sua luz e verdade. Agora, com um coração humilde e grato, elevemos nossa oração ao Senhor, reconhecendo sua soberania e buscando sua direção para nossas vidas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Se esse vídeo tocou seu coração e trouxe algo de valor para o seu dia, aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos com carinho para você. E não esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, assim como você, encontram conforto nas palavras de Deus, buscando inspiração, informação e entretenimento de qualidade. Sua participação é essencial e nos motiva a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acredita que também vai se beneficiar. Estamos juntos nessa caminhada.